Bom dia, então, irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, orando ao nosso Deus. Senhor Deus amado, te agradecemos por mais um dia, Senhor, por podermos estar aqui para te cultuar, te adorar, estudar a tua palavra, conhecer mais de ti, Senhor, ter comunhão com os nossos irmãos e pedimos que agora, Senhor, neste momento nos ilumine com teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra, entendermos os teus ensinos, Senhor, para que possamos praticá-los, Senhor, viver de acordo com tudo que tens nos ensinado. E te oramos e pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então o que a gente viu domingo passado mesmo? Alguma coisa sobre igreja, né? Igreja e Estado. A gente viu sobre a legalidade da conexão, né? E também sobre não somente a legalidade, mas a necessidade. É necessário que tenha uma conexão, uma aliança entre igreja e Estado, que são ambos ordenanças de Deus, que foram ordenados para Deus para o nosso bem, que devem andar juntos, cooperando entre si. Se eles não andam juntos, quer dizer que eles são o quê? Inimigos. A gente viu sobre a necessidade dessa conexão no sentido também de que não há neutralidade. Ou está juntando com Jesus Cristo ou está espalhando. E a gente viu vários argumentos de como isso é necessário. Sobre questões civis mesmo, matrimônio, coisas assim, até mesmo pelo caráter do Evangelho. Onde é necessário, a demanda que a gente tem como cristãos é que a gente deve proclamar o Evangelho de Deus, pregar isso, que é a única verdade, destruindo qualquer outra mentira e sistema de engano. E nenhum governo vai ser amigável ao cristianismo, uma vez que a gente quer destruir o que eles pregam, porque é engano, falsidade, leva à destruição, não somente destruição última, no caso de inferno e condenação, mas também é mal para a sociedade, certo? Então é impossível não bater de frente com o governo se o governo não é amigável ao cristianismo. Certo? É impossível. Então a gente tem que considerar todo mundo que não é amigável ao cristianismo, por mais que não fala professadamente que é contra Cristo, ele será contra. Secreto ou não, ele é um adversário de Cristo, inimigo. Tudo bem? Eu falei que ia trazer o livro também, uma fotinha, eu acabei não pondo a foto, mas eu trouxe o livro que é o principal que a gente está usando aqui. Nem tudo foi desse livro, mas é o livro do James Bannerman, A Igreja de Cristo, que ele tem bastante coisa sobre isso. Esses últimos argumentos todos eu tirei desse livro. Certo? Então, a gente vai começar agora a falar e discutir alguns argumentos contra essa necessidade da conexão, se eles são realmente verdadeiros ou não. Que a gente aludiu isso no final da última aula. Que as principais objeções a respeito da legalidade, dever e necessidade da conexão entre igreja e Estado pode ser resumido em dois, basicamente dois. Onde o primeiro seria a questão da independência espiritual da igreja, onde a pergunta é, se a gente tem essa conexão, isso vai conduzir ao sacrifício da independência espiritual e à autoridade que pertence à Igreja de Cristo como um reino independente? O que a igreja vai ter que abrir mão para que tenha essa conexão? Ela abre mão da sua independência? Ou seja, o Estado vai controlar características da igreja que deveriam ser controladas somente pela igreja, poderes e autoridades que foram dados somente à igreja, que o Estado não deveria interferir? Essa conexão quebra isso, essa independência? E a outra seria que essa conexão acaba sendo incompatível, uma vez que eu tenho Estado, amigo da igreja, isso seria incompatível com a liberdade de pensamento, crença e ação que, por direito, pertence a todo homem como membro do Estado. O Estado interferiria, por exemplo, na liberdade de consciência das pessoas, uma vez que ele não é laico, por assim dizer, mas ele é amigo de uma religião, que seria a religião verdadeira. Certo? Então, isso quebraria a liberdade de consciência que a pessoa tem, os princípios de tolerância, como a gente coloca, tolerância no sentido de permitir que as pessoas tenham pensamento livre, crenças livres, e tomem ações baseadas na sua consciência, e não forçadamente quando tem um Estado interferindo. Certo? Então, essas seriam as duas principais objeções. Então, a primeira, é relativamente mais simples dela, seria a questão da independência espiritual da igreja. Então,
o magistrado civil, muitas vezes, ele tem invadido, sem dúvida nenhuma, as prerrogativas de Cristo, né, e abusado das liberdades da igreja, prerrogativas que Cristo deu à igreja. Então, o político, mero político por aí, ele sempre vai buscar engrandecer o seu cargo. E muitas vezes ele vai usar o quê? Os púlpitos. Certo? Ele vai usar os púlpitos das igrejas, usa a igreja para promover fins políticos. Então, isso acontece com frequência. Coisas que não deveriam acontecer. Então, o mero político ele faz isso, usa e abusa da igreja para elevar o seu cargo para fins políticos. Por outro lado, o mero sacerdote também, que busca a sua honra, aí busca também muitas vezes influência civil, afinal as pessoas não se contentam em influenciar as pessoas apenas espiritualmente, querem influência em toda a esfera possível que ela está pertencendo. Então, alguns sacerdotes, pastores, bispos e etc., querem influência civil também, poder, honra para o seu nome e poder. E com isso acaba consentindo em vender o caráter espiritual da igreja. E muitas vezes acaba se vendendo por migalhas, né? Migalhas do sustento e apoio do Estado. Certo? Então a gente tem de um lado o político usando e abusando da igreja, do outro lado o próprio sacerdote vendendo o caráter espiritual da igreja para ter influência civil também. Então isso acontece. E não precisa ir muito longe para a gente ver exemplos disso. Mas uma aliança entre igreja e Estado não é incompatível em si mesma com a independência de ambos. É possível ter aliança de igreja e Estado sem que essas coisas aconteçam, sem que um interfira no outro. Da mesma forma que dois estados, por exemplo, podem fazer aliança, dois países podem fazer aliança entre si, mantendo a sua independência. Eles podem fazer alianças em termos iguais, sem que um se subordine ao outro. Não é mesmo? E a gente tem também vários exemplos disso, entre estados fazendo alianças em termos iguais. E tem, é claro, abusos, conquistas e etc. que tem em toda a humanidade. Mas a gente tem exemplos que isso acontece. E isso pode acontecer também entre igreja e Estado. O Estado ele pode, sem dúvida nenhuma, né, dado a raça humana ter caída, exigir o sacrifício em maior ou menor extensão da autoridade espiritual e liberdade da igreja em troca do seu patrocínio e proteção. Então, eu estou colocando meu dinheiro, eu quero ter minha voz lá. Isso acontece. Certo? E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Porém, ao fazer isso, o magistrado, o Estado, ele está ultrapassando os limites que Deus estabeleceu para ele. Certo? Então, ele não deve fazer isso, não é legítimo. E ele entra num território que não lhe pertence quando ele quer autoridade sobre a igreja. Certo? Então, oferecer dinheiro, proteção, patrocínio, ou mesmo que não tenha dinheiro envolvido, só a proteção. Se você quer funcionar no meu bairro, você tem que andar conforme a minha cartilha. Isso, ele ultrapassa os seus limites. Certo? Ele está errado, né? Ultrapassando a jurisdição dele. Por outro lado, o Estado pode não exigir isso. Ele pode dar a proteção legal à igreja para que ela funcione, pode muitas vezes até dar algum auxílio financeiro sem exigir qualquer aspecto disso, qualquer influência naquela igreja. Mantendo intacta a autoridade e a liberdade e não comprometendo nenhum artigo da confissão de fé daquela igreja. Certo? Isso pode acontecer. Vocês podem ter um terreno, vocês podem ter isso, podem fazer aquilo, e nós não interferimos em nada com o que dita a sua confissão de fé. Certo? Então isso, sem dúvida nenhuma, pode acontecer. O errado como o certo. Então as frequentes invasões encontradas na história do abuso da autoridade do Estado na igreja não implica que a associação de igreja e Estado conduza necessariamente ao sacrifício da independência, tanto de um como de outro. A gente teve também momentos da história em que a igreja tinha uma influência muito maior que o Estado, e o Estado precisava da proteção da igreja, né? Reis precisavam da proteção da igreja, do apoio do Papa, etc., para funcionar. Então, os frequentes abusos de qualquer um dos lados não implica que isso necessariamente acontece, ou deva acontecer, né? Seria algo necessário. Essa conexão leva a perder a independência de um de outro. Tudo bem? Então, só porque pode acontecer, não quer dizer que vai acontecer. Isso não invalida a necessidade da conexão entre os dois. Certo? Talvez essa é a parte mais tranquila, né? Outro argumento ainda afirma que a religião não passa de um objeto do Estado.
devendo a sua existência e autoridade à promulgação do Estado. A igreja seria, então, produto da lei civil. Se a igreja depende do Estado para ter a sua proteção, leis e tudo mais, ela, na verdade, seria um filho do Estado. Certo? Ou seja, o Estado é maior, é superior. Sem o Estado não existiria igreja. Sem o Estado não teria proteção legal, não teria nada da igreja, a igreja não poderia funcionar. Então o Estado seria superior. Isso é verdade? O Estado está subordinado a quem? A Deus. Quem ordenou a igreja? Quando o Estado promulga leis protegendo a igreja, ou mantendo, deixando com que ela funcione, tenha sua personalidade jurídica e tudo mais, ele nada mais faz do que reconhecer o que Deus, a autoridade superior, promulga. Então a igreja não depende do Estado. Ela depende de Deus. Deus é quem institui e ordena a igreja. E o Estado deve, por estar subordinado a Deus, reconhecer e proteger a igreja. Certo? Então, a gente tem que entender muito bem isso. O Estado é uma autoridade subordinada. Deus é a autoridade suprema. Ele é que comanda e ordena a igreja, e o Estado simplesmente reconhece. É a mesma questão que a gente fala sobre a Bíblia, não é? O argumento de quem fez a Bíblia. Foi a igreja? A Bíblia depende da igreja? A igreja que definiu o que era a Bíblia? A igreja reconhece, ela recebe a palavra de Deus e reconhece. Então, não foi os primeiros concílios, lá a igreja primitiva, que estabeleceu a Bíblia. Ela simplesmente reconheceu e definiu que esses seriam os 66 livros, não mais nem menos, da Bíblia. A mesma questão aqui. O Estado simplesmente reconhece a igreja. Ele não cria a igreja. Tudo bem? Muito bem. Então a gente vai passar para o principal, que a gente vai passar o resto da aula toda falando sobre isso, seria a questão dos princípios de tolerância, ou liberdade de consciência, essas questões mais sensíveis. Então há uma distinção importante quando a gente fala do poder do Estado com respeito à igreja, que é o que ele coloca circa sacra, em volta da igreja, ou in sacra, que é na igreja, na religião, no sagrado. Então tem essas duas possibilidades. O Estado pode exercer a sua autoridade ao redor da igreja, por exemplo, protegendo a igreja, legalmente, ou dentro da igreja, interferindo literalmente com as coisas que dizem respeito ao sagrado, a Deus. Então o poder do magistrado civil, ele é, no seu próprio caráter, o quê? Coercitivo. Qual que é o poder que foi dado ao Estado? Romanos 13. Da espada. A espada quer dizer que ele tem poder para coagir as pessoas a fazer alguma coisa. Se não fizer, se não obedecer, morre. Então ele pode desapropriar as pessoas, ele pode obrigar as pessoas a fazerem várias coisas, até que seja preso ou morto e tudo mais. Então, o Estado, o magistrado civil, ele tem, no seu caráter, na sua própria autoridade, foi concedida a ele essa questão coercitiva. E usar desse poder na religião fere os princípios da tolerância. Ou seja, compromete o indivíduo a crer, professar sua fé numa determinada religião, bem como um modo de adoração sob ameaça de penalidade. Então, o Estado, usando o poder da espada indevidamente, ele pode falar como que tem que ser o culto, quais são os dias, horários. Ele pode falar que você tem que ser membro dessa igreja. Ele pode, sem dúvida nenhuma, coagir as pessoas a irem contra a sua consciência. Lembrando que o evangelho a gente vai conquistar e deve procurar isso fazer como? Por força ou pelo Espírito de Deus? Então a gente não obriga as pessoas a confessarem a Cristo. Não é assim que funciona, não é assim que Cristo falou que funciona. Vai ser sempre pelo Espírito, não por força e poder. Então o Estado ele pode fazer isso, ferir com seu poder coercitivo a consciência da pessoa. Então o direito de adorar a Deus de conformidade com a sua consciência será violado quando o Estado usa seu poder na religião, que seria o in sacris, no sagrado mesmo, nas questões respectivas à religião. No caso do sustento financeiro, por exemplo, para uma igreja específica, o Estado, o que ele faz? Ele tem o poder de cobrar impostos, não tem? Legal, instituído, dado por Deus para ele cobrar impostos. Depois que ele cobrou os impostos e ele tem um dinheiro sob o seu domínio, ele também tem a responsabilidade de usar aquele dinheiro para o bem da sociedade, etc. e tudo mais. É um dinheiro que já está sob o domínio dele. Aí quando ele usa esse dinheiro que ele cobrou os impostos para financiar igrejas, por exemplo, sem punir, sem obrigar ninguém que concorde com aquela confissão de fé daquela igreja, ele está usando esse seu poder circa sacra, em volta da igreja. Ele não está interferindo nas questões relativas à fé, relativas à igreja ou à consciência da pessoa. Certo?
Então, no caso, vai ser sempre nesse exemplo, por exemplo, vai ser em volta da igreja. E por mais que a pessoa fale, eu não concordo com aquela igreja, vai ferir a minha consciência, ela não pode falar isso. Porque o Estado, ele usa o seu dinheiro sempre com coisas que você aprova. Você pode falar que toda vez que não aprova está ferindo a sua consciência? Ou só quando é a respeito de alguma coisa religiosa? Então o Estado ele tem o poder, a autoridade dada a ele para usar o dinheiro como ele achar melhor. E isso não vai ferir a consciência das pessoas, só porque agora está se tratando de algo religioso, porque ele usa isso para todos os aspectos. Eu vou cuidar daquele bairro, eu vou fazer aquilo lá, fazer um saneamento ali, fazer aquilo lá, eu desaprovo isso, eu desaprovo aquilo, está ferindo a minha consciência? Não. Agora, quando chega a questão religiosa, está auxiliando minha igreja, agora sim está ferindo minha consciência. Não, né? É a mesma coisa para todos os aspectos, seja religioso ou não. Então, não se pode afirmar que isso viola a consciência de alguém, similar quando o Estado usa o imposto para qualquer outro fim, que não seja religioso. Certo? Então, não concordar com aquilo não fere a sua consciência. Certo? Imagina se o Estado tivesse que fazer somente coisas que todo mundo concorda e aprova, para não ferir a consciência de ninguém. Nada seria feito, absolutamente nada. Certo? Então tem esses dois aspectos. Quando a gente interfere na religião ou em volta da religião. A gente tem que tomar cuidado o que vai ferir realmente a consciência das pessoas ou não. Então afirmar que o Estado tem um dever de reconhecer a religião, e com isso muitas vezes até poderia, né, apoiar financeiramente a religião, e com isso julgar necessário esse sustento financeiro, é destruir o único fundamento que me garante o foro íntimo, a consciência. Se eu falo que o Estado não tem esse dever, eu estou destruindo o fundamento do meu foro íntimo, do meu direito à consciência. Porque o que faz com que o Estado deva reconhecer a religião? Qual que é o principal argumento que a gente usou até agora, o primeiro fundamento para que o Estado deva reconhecer a religião, apoiá-la e tudo mais? Em submissão a Deus, foi instituído por Deus em submissão a Deus, ou seja, ele tem uma responsabilidade. Deus deu a espada para ele, mas não deu somente poder irrestrito, né? Ele tem agora responsabilidades para com Deus. E nessa responsabilidade ele tem que reconhecer a religião. Então por que eu tenho o direito de examinar, testar e provar todas as coisas, sem ter de prestar contas a ninguém pela opinião que eu venha formar ou pela crença que eu venha adotar? Já pararam para pensar? Por que eu tenho direito à minha liberdade de consciência? O fundamento é o mesmo. Então, se eu destruo o primeiro lá, eu destruo o fundamento da minha consciência. Nós somos responsáveis para com Deus. Nós não somos responsáveis para com homens por nossas opiniões e crenças. Porque Deus é o Senhor da nossa consciência. Nós vamos responder diante de Deus e não diante dos homens. Certo? Nós somos responsáveis para com Deus. Da mesma forma, o Estado, ele é responsável para com Deus e deve reconhecer a religião. Então, se a gente destrói essa necessidade do Estado de reconhecer, de ser responsável diante de Deus, a gente destrói também o fundamento da nossa liberdade de consciência. Porque ela está fundamentada no mesmo argumento. Deus é quem vai pedir contas na minha consciência e não as pessoas. Então, eu tenho que prestar contas não para com o que ela acha certo, mas com o que Deus diz que é certo. Então, foro íntimo só é sagrado, livre da interferência e tirania humana, porque somos diretamente responsáveis a quem nos criou, ao nosso Criador, por tudo que a gente conclui em nossa busca pela verdade, ou seja, por todas as opiniões que nós temos e pela crença que nós formamos. Então Deus ele vai reivindicar exclusivamente o domínio sobre a nossa consciência, o supremo domínio, sem dividir com ninguém. Tudo bem? Então, tudo que a gente pensa, nós vamos prestar contas diante de Deus, não dos homens. Por isso, nós temos liberdade de consciência. Então, os princípios da tolerância universal está fundamentado no princípio da responsabilidade universal do homem ao seu Criador. Certo? É aquela questão, você não pode... como é que fala? Você tem que ser tolerante ao outro porque ele é responsável por tudo de Deus, não por você. Exatamente. A gente vai ver limites e extensões dessa tolerância, né? Ou pelo menos princípios gerais, porque é um tema complicadíssimo. Mas a gente vai ver essa questão de que tem limites também, né?
Então, sob esse fundamento, esse direito é sagrado e divino demais para que algum homem se intrometa nele. E tente roubar aquilo que só diz respeito a Deus e a prerrogativa de Deus. Então, exigir autoridade sobre a consciência da pessoa, falar o que ela deve crer, ou seja, forçar doutrinas humanas às pessoas, é errado. Porque somente quem pode cativar a cabeça, a consciência das pessoas, é Deus. Então, sob qualquer outro fundamento, a tolerância é um direito nada mais que secundário, extremamente inseguro. Certo? Se a gente não tem esse fundamento que é firme pelo divino, a gente não tem segurança nenhuma de que esse direito será respeitado. Certo? E se a gente não respeita esse direito, se a gente priva os indivíduos desse direito, a gente reduz os seus privilégios, não somente espirituais, mas também sociais ou políticos. Certo? Então, liberdade de consciência, de expressão, de opinião, é um privilégio, um direito que a gente tem para exercer não somente espiritualmente, mas socialmente e politicamente, que é o que a gente mais vê hoje em dia. Qual é um dos principais problemas que a gente está vendo hoje em dia no nosso país? A questão de expressão, não somente parlamentares. Parlamentares podem falar o que querem, a gente vai ver limites, mas eles têm o direito de se expressar. Eles não podem ser obrigados a falar alguma coisa ou se alinharem a uma certa crença, opinião ou ideologia. Certo? Isso é extremamente sério, politicamente falando, para a nossa vida em sociedade e também para com Deus. Certo? Então, se a gente tira esse fundamento de que somos responsáveis para com Deus, a gente perde fundamentos para que a gente tenha liberdade de expressão. E acontece o que acontece agora. Se Deus não está no comando, se Deus é tirado de cena, a gente perde direitos essenciais para o nosso bem político. Tudo bem? E passa a ser obrigado a pensar o que o Estado pensa. Isso. O Estado pode agir conforme ele pensa, obrigar as pessoas a fazerem o que pensam e punir pelas pessoas que não se alinham ao seu pensamento. E começa perseguições de todos os tipos. Então, se o Estado não tem nada a ver com Deus, ele nada entende da minha responsabilidade para com Deus e o direito que essa responsabilidade me assegura, o Estado, então, não reconhecerá que o princípio de tolerância e direito ao foro íntimo é um privilégio cercado pela autoridade e santidade de Deus. Se a gente fala que o Estado é laico, por exemplo, ou ateu, que ele não tem nada a ver com Deus, ele nada entende disso, o Estado, por que ele vai reconhecer esse direito à liberdade de consciência, de crença, de pensamento? O Estado laico, se a gente fala que laico é algo que o Estado tem que ser, a gente está destruindo fundamentos importantes, preciosos. A nossa liberdade está indo embora. A liberdade, se a gente olha no mundo todo, a liberdade mesmo só acontece em países que têm algum fundamento cristão. Existe em países que não têm fundamento cristão liberdade verdadeira? Ateus poderiam prosperar em países que não fossem guiados por princípios cristãos, por mais que o país não seja cristão em si, mas tenha alguns princípios cristãos? A liberdade de expressão poderia ser feita em países que não têm esses fundamentos? A gente tem visto que não. Então, a questão da responsabilidade para com Deus é o que nos dá muitos direitos, que cerca realmente esse direito como sagrado. Então, que segurança haverá para o Estado proteger tal direito, se ele não tem nada a ver com Deus? Direito que, no máximo, será visto como um bem social ou uma vantagem política. Que, na hora que o poder vê aquilo lá como uma desvantagem, ele vai te perseguir, caçar esse direito seu. Você não vai poder falar, você não vai poder pensar publicamente e tudo mais. Certo? Então, é um fundamento extremamente importante, responsabilidade diante de Deus, que vai derivar todos esses outros que a gente tem visto. A necessidade da conexão com a igreja, a questão da liberdade de opinião. Então, se não tem essa conexão, se o Estado não é responsável, você não vai ter direito à sua opinião. Tudo bem? Então, qualquer argumentação que defenda o direito ao foro íntimo sem a responsabilidade para com Deus é fraca, removendo a essência da nossa liberdade de consciência. Não que não possa haver argumentações que defendam o direito ao seu pensamento e tudo mais, que não tenham Deus como fundamento, mas não vai ser um firme fundamento. Certo? Então, permitir que se separe a tolerância da sanção e autoridade divina abalará os fundamentos da liberdade religiosa.
Certo? O direito ao foro íntimo perderá sua proteção e santidade. A gente perde tudo. A liberdade, não existe liberdade sem Deus. Certo? Isso é completamente falácia. Se falarem que Estado tem que ser laico, liberdade só vem com essas coisas. Liberdade só vem quando os princípios cristãos estão guiando a nação. Liberdade verdadeira. Podemos usar esse tema que você está desenvolvendo aí hoje? A gente podia usar isso aí para evangelizar. Porque, como falando de liberdade, quando a gente vai evangelizar, uma das coisas principais que o evangelizado vai dizer é que a religião escraviza. É que Deus escraviza. Não é? Então, isso seria uma boa aplicação prática, não é, na hora de evangelizar. Usamos esses argumentos. Um deles, né? Estamos falando só de um tipo de liberdade aí, né? Logicamente que evangelizando é a liberdade da escravidão, do pecado, do inferno, mas uma boa aplicação para o dia é interessante a gente usar. Sem dúvida nenhuma, impacta não somente a sua liberdade da ira de Deus, mas toda a liberdade, né? Tanto social, religiosa, né? Espiritual, todas elas dependem disso. Então, a religião verdadeira não escraviza. É muito pelo contrário, liberta não somente do pecado e da ira de Deus, mas socialmente também, né? Então, é interessante, né? Para quem quiser discutir mais sobre isso, né? Nem todo mundo vai querer discutir muito sobre isso, mas se o cara abrir uma porta, tem muita semente para ser lançada nisso, né? Então, tudo bem até aí? Uma boa apologia para a liberdade de consciência está no que a gente chama lá de Confissão de Fé de Westminster, né, que a gente tem como símbolo de fé. Né, ele tem um capítulo 20 que fala sobre a liberdade cristã. Fala liberdade como um todo, não somente liberdade de consciência e social, né? Mas ele esse aqui é o segundo item lá, ele fala assim: só Deus é Senhor da consciência, e ele deixou livre das doutrinas e mandamentos humanos que em qualquer coisa sejam contrários à sua palavra ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer tais doutrinas ou obedecer a tais mandamentos como coisa de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência, e requerer para elas fé implícita e obediência cega e absoluta é destruir a liberdade da consciência à mesma razão. Então, a gente não pode exigir, doutrinas de homens especialmente, a obediência cega, por exemplo. É interessante que Deus ele nunca exige que a gente tenha uma fé cega. Né? Teve a IBD do Murilo que foi fé em razão, né? Ele nunca exige que a nossa fé seja sem razão, cega, que a gente não saiba o porquê que a gente obedece. Os mandamentos de Deus, ele sempre fala também o porquê nós devemos obedecer. Ele explica, não é simplesmente tirania, vai lá e faça porque eu mando, obedece quem tem juízo. Deus ele sempre dá as razões. Ele fala que ele nos libertou. O mandamento, né? A gente tem o prefácio. O prólogo, Deus sempre dá razão. E ele fala, Salmo 32 fala, para não ser como cavalo e mula, que com freios e cabestros são guiados, né? De outra forma não obedecem, mas para sermos instruídos. No versículo anterior fala que Deus vai nos instruir e nos ensinar o caminho. É com consciência que a gente obedece, não de forma cega e implícita. E exigir que as pessoas obedeçam os nossos pensamentos, o que nós achamos certo, de forma cega e implícita, é trair a liberdade. Certo? Então, nós não devemos fazer isso. A liberdade é algo precioso que Deus nos deu, foi nos confiado por Deus. Certo? Então, nenhum homem tem autoridade para tirar isso. A consciência do homem, então, é a morada da responsabilidade moral. Ele é um templo no qual apenas um Senhor deve ser adorado e obedecido. Certo? Apenas um. Deus é o Senhor desse templo, que deve estar livre da presença e do poder de qualquer outro mestre. Certo? Então, nós nunca arrogamos para nós poder, autoridade, tirania para controlar a vida das pessoas. Sempre que nós pregamos e falamos, você deve andar e viver assim, não é porque nós achamos que você deve, é porque Deus determinou. E Ele é o Senhor. Então, nós não exigimos o que Deus não exige, por exemplo. Então, esse é um princípio muito importante. A igreja, o Estado e a igreja não devem exigir dos membros o que Deus não exige, porque não nos foi dada essa autoridade. Isso é tirania. Se não é mandamento de Deus, eu não posso obrigar.
Se Deus deu liberdade em certos aspectos, por exemplo, com quem você deve casar, a igreja não vai falar, você não pode casar com essa pessoa, você pode casar com essa só. E definir quem vai casar. Tem alguns aspectos que Deus limita, né? Você não vai casar com quem não é crente. Mas fora isso, a pessoa tem liberdade para escolher quem ele quiser. A igreja não pode determinar. Certo? Então, tem limites para as autoridades que Deus colocou aqui na terra. E a nossa consciência, então, nossa responsabilidade moral, a morada da nossa responsabilidade moral é só nossa. Por isso que, quando nós pecamos e vamos prestar conta diante de Deus, a gente não pode falar, fulano me obrigou. Certo? O diabo me fez fazer. Porque eles não têm autoridade na nossa consciência. Eles podem nos matar. Eles podem limitar as nossas opções. Faz isso, eu te mato. A gente sempre tem a possibilidade de não pecar e falar, me mata então. Porque eles não podem me obrigar a ir contra a minha consciência. Certo? Eles podem torturar o corpo, mas somente Deus pode mandar para o inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, na nossa cabeça, ninguém tem autoridade. E, com isso, nós não temos desculpas para falar que alguém me obrigou a pecar. Certo? Ninguém pode coagir a pecar. Ser coagido a pecar. Tudo bem? Então, debaixo do abrigo da responsabilidade para com Deus, a consciência está livre de toda responsabilidade para com homens. Certo? Já está cativa a Deus e não pode ser escrava de homens. Ninguém pode escravizar a minha consciência. É um território que eles não alcançam. Lutero entendeu isso durante a dieta lá de Worms, né? Em 1521. E ele foi condenado à pena capital, pelo que ele falou. Ele tinha 20 e poucos dias lá para pôr a sua vida em ordem e depois morrer. Claro que não foi isso que aconteceu pela graça de Deus. Mas o que ele falou? Vocês lembram? Está escrito aqui. Isso. Então, a não ser... Ele foi pedido, né, para negar tudo que ele tinha escrito lá. Foram colocados os livros, tudo que ele escreveu na mesa diante dele. Era para ele falar que aquilo tudo estava errado, etc. Né, tudo mais, negar e tudo mais. E ele não negou. Né, ele pediu um dia. No outro dia ele foi lá, diante de novo do imperador lá, do representante do imperador, de todo mundo, das autoridades, e falou o seguinte: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma clara razão, ou seja, ele já definiu que a única coisa que pode cativar a cabeça dele está na Escritura, é a palavra de Deus. Ou uma clara razão do que é o que se deduz da Escritura. Então, de novo, tem aquela questão de não ser biblicista. Né? Se está escrito explicitamente, tudo bem. Se não, não. A gente pode deduzir coisas pela razão de forma clara da Escritura. Não precisa estar literalmente escrito. Não precisa estar escrito lá trindade para eu crer que existe uma trindade. Que Deus é trino. Então, a não ser que seja pelo testemunho das Escrituras ou por uma clara razão, pois não confio no Papa, nem apenas em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem, estou preso às Escrituras, que tenho citado, e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo, que Deus me ajude, amém. Certo? Então não posso ir contra a consciência, somente a palavra de Deus é que pode cativar a minha consciência, me obrigar a fazer as coisas que estão na palavra de Deus. Só ela tem autoridade. Não importa o que o Papa fala, não importa o que a maior autoridade religiosa da nossa denominação fale, somente Deus pode realmente me obrigar a fazer as coisas. Eu só presto contas a Ele, não a homens. Certo? Então, a minha liberdade de consciência é um direito sagrado que me foi dado por Deus. Certo? E só Ele é o Senhor da minha consciência, ninguém mais. Então, com esse ponto de vista, liberdade de consciência não é um mero privilégio, direito civil, social. É algo muito mais elevado, não é? Muito mais santo, sagrado. O homem foi feito livre em sua consciência da doutrina e autoridade de homens. Mas para quê? Para servir a Deus. Certo? Liberdade de consciência é um direito que nos pertence em virtude da nossa relação com o Criador. Ele nos criou, Ele é o Senhor das nossas vidas e nós devemos obedecer a Deus. E para isso, Ele deixou a nossa consciência livre. Sem essa liberdade, não podemos obedecer a Deus. Privar alguém desse direito, então, ditar e impor autoridade humana sobre a consciência é ultrapassar os limites divinos e querer usurpar a posição que só pertence ao Criador, a Deus.
O direito da consciência ser livre, então, da autoridade humana, é idêntico ao direito de obedecer a Deus. A Jéssica citou na aula passada, né? Se as pessoas do nosso próprio país falar que nós não podemos falar e pregar o nome de Jesus, o que a gente responde? Importa obedecer a Deus. O nosso direito de obedecer a Deus, é claro que podemos ser perseguidos por isso, mas nós temos o direito de obedecer a Deus. É o mesmo direito que nos dá a liberdade de consciência. Sem essa liberdade de consciência, nós não podemos obedecer a Deus. Então, o mesmo livro que fala sobre a responsabilidade de toda criatura para com o Criador é a carta magna da tolerância universal. É a carta que traz os direitos sobre a tolerância universal, sobre a liberdade de consciência. Se a gente quer saber como que funciona a liberdade de consciência, está tudo escrito aqui. Essa aqui é a carta magna. Certo? É a mesma carta que fala da lei de Deus, da nossa responsabilidade para com Deus. É ela que institui e define os limites e extensões principais da liberdade de consciência. Então, é importante que a questão da liberdade de consciência, então, sempre seja discutida com princípios verdadeiros, da responsabilidade para com Deus. Sem esses princípios, sem esse fundamento, não há garantia nenhuma de liberdade. Então, qualquer defesa da liberdade de religião tem que ser feita com fundamentos religiosos, e não sociais ou outros. Não que não possa ser. Em parte, quando a gente fala de apologia da fé, a gente pode começar em coisas que não são, literalmente, as escrituras. Depende da linha apologética lá, tem gente que pega a escritura, assume como verdadeira, mas tem umas que eu gosto mais que pega primeiro, prova a existência de Deus, depois estabelece as escrituras como palavra de Deus e daí a gente começa a falar de todo o resto. Então, por um lado, a gente pode começar fora da Bíblia, mas eventualmente a gente tem que chegar na Bíblia para ser realmente o padrão de fé e prática e estabelecer o que é verdade e o que não é verdade. Então, qualquer defesa da liberdade de religião, ele tem que, eventualmente, chegar em fundamentos religiosos. Certo? Senão, não vai ter princípios verdadeiros. Se a gente ficar somente em argumentos sociais, não tem nenhuma garantia de que isso vai ser respeitado. Ou que é um fundamento realmente sólido, né, racionalmente falando. Então, se falar que a igreja é só para o bem da pessoa, né, ou como as pessoas falam, é para o bem do fraco e etc., para o bem da sociedade, não. É uma ordenança de Deus, estabelecido pelo Criador. É a forma que nós devemos nos relacionar com Ele. Então, a liberdade da igreja como igreja ou de indivíduo só pode ser plenamente discutida e vindicada, né, exigida, estabelecida, se vista pelos poderes e autoridade de Deus e não de homens. Certo? Então, argumentos para a independência da igreja ou liberdade de consciência, feitos em terrenos meramente humanos, argumentos meramente sociais que desconsideram a existência de Deus e da sua palavra, podem até funcionar e ter um certo sucesso. Mas a verdadeira força só vai acontecer quando a gente vê a carta magna escrita pelos dedos do Todo-Poderoso, do Criador em si. Então, a gente precisa sempre nos fundamentar nas Escrituras, por mais que a gente esteja falando com ateus de um ponto de vista social, meramente social. Compare, por exemplo, então, a Igreja de Cristo do ponto de vista de um bem social ou de uma ordenança de Deus. Ou a liberdade de consciência como um privilégio, um direito civil e político versus a necessidade para servir a Deus. Se ela é simplesmente um direito civil, para que respeitar? Por que deveriam respeitar? Agora, se é necessidade para servir a Deus, da nossa responsabilidade para com Deus, se as pessoas não respeitarem, que elas podem não respeitar, elas vão prestar contas diante de Deus e responderão por tudo que fizeram de errado. Certo? Elas podem fazer errado, em certo sentido, né? Elas têm a habilidade de fazer o errado, mas elas serão penalizadas. Jesus, diante de Pilatos, ele não defendeu tolerância à sua causa com base em direitos civis e políticos. Abram lá em João 18. A defesa de Jesus não foi porque era simplesmente algo bom para a sociedade. Mas ele falou que seu reino era a verdade de Deus. E ele era uma testemunha da verdade. João 18, 33 para frente ali. Ele fala assim, né? A escritura está escrito assim, né? Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo essa pergunta? Ou tu disseram outros a meu respeito?
Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei, e para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Então o que Cristo falou? Primeiro, ele deixou claro que o seu reino é primariamente espiritual, né? Não é deste mundo, não é estabelecido e mantido por força, certo? Se fosse, né, os ministros de Jesus se empenhariam para que ele não fosse entregue, seria um massacre. Se fosse desse mundo, se fosse para ser estabelecido por força, Cristo estaria dominando, já teria expulsado todos os impérios e governadores, não haveria autoridade a não ser a dele, sendo executada neste mundo. Mas o seu reino é espiritual, em natureza e autoridade. Ele é livre da inveja do Estado, não tem a mesma jurisdição, o Estado não precisa temer esse aspecto. E depois Cristo fala que ele é a verdade. Ele veio para isso, ele é rei de fato, foi para isso que ele nasceu e veio ao mundo, para dar também testemunho da verdade. Não é porque é um bem social, mas porque essa é a verdade de Deus, provém de Deus. Esse é o reino de Deus, e ele vem de Deus. Por isso, Pilatos deveria honrar e respeitar, porque foi o Criador que fez aquela ordenança, comandou Cristo, estabeleceu ele como rei e tudo mais, o seu reino. Não porque é bom para a sociedade, porque todos têm direitos iguais sobre esse sol, mas porque ele vem de Deus, é de Deus. Então o argumento de Cristo não pede igualdade entre verdade e engano. Em hora nenhuma Cristo fala que tem engano, tem mesmos direitos, né, que a verdade. Mas pelo contrário, a verdade tem que se submeter à verdade, porque ela vem de Deus. Então o magistrado honra a verdade, não o engano. Se os magistrados honram o que não é verdadeiro, não haverá prosperidade na sociedade, nunca. Certo? Seja ideologia de gênero ou qualquer outra coisa. Se foge da verdade, não vai dar certo, nunca dará certo. Então, que a liberdade de consciência foi deixada livre de doutrinas e mandamentos humanos, está claro. Pelo menos eu espero. É fundamentado na autoridade divina. Mas não é menos verdade que liberdade ilimitada e absoluta para pensar e agir não é direito de ninguém. Certo? Tudo tem limites. Certo? Tudo tem limites. Senão a liberdade vai degenerar em licenciosidade. Certo? Então ninguém tem autoridade absoluta a não ser Deus. Ninguém pode fazer o que quiser a qualquer momento com desculpa da sua consciência, porque ele não foi concedido essa supremacia. Então tudo tem limites. Então a questão que fica é, qual que é a extensão e os limites do direito à liberdade de consciência? Ninguém normalmente nega que há limites ao direito de pensar, falar e agir, como dita a consciência. Normalmente a gente fala que nossa liberdade termina quando começa a do vizinho. Então a gente tem que pensar como um todo, né? Qual que é a extensão dos limites da minha liberdade para que todos vivam em liberdade, né? Então não existe aquela ideia de liberdade absoluta. Certo? Isso não é possível. E essa é uma questão muito difícil, né? Apesar de que na prática essa questão dos limites desse direito é sempre resolvida todos os dias, né? Você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você pode falar isso, você não pode falar isso. A gente acaba tentando resolver isso todos os dias. Essa é uma das questões mais difíceis e delicadas que normalmente é tratada, né? Para ser tratada corretamente, né? Então, qual que é a extensão, os limites do pensar, crer e agir? Então, para a gente nos aproximar de uma resposta que é impossível ser plenamente resolvida, a gente vai ver alguns princípios gerais para colocar na direção certa, sobre quais são as extensões e limites da liberdade. E o primeiro, e mais óbvio, pelo menos eu espero que seja óbvio, é que o direito à liberdade de consciência comum a todos, a toda criatura, a todos os homens, é limitado pelas promulgações da lei divina. Certo? Quando a lei de Deus fala, cale-se diante dele toda criatura.
Deus está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a criatura. Se Deus falou, o homem não tem liberdade para contrariar, para afirmar que não é assim. Ele não tem essa liberdade. Então, o homem e a consciência do homem não podem ter outra alternativa senão submeter à lei divina. Certo? Então, a minha liberdade não é superior à lei de Deus. A lei de Deus limita a minha consciência. Então, a própria consciência, embora a lei suprema para o indivíduo, ainda está sob a lei de Deus. E os seus direitos devem dar lugar ao de Deus. Então, afirmar que os homens estão em liberdade sob o argumento da consciência para pensar, crer e agir como ela ditar, sem respeitar qualquer outra autoridade, no caso a autoridade de Deus, é virtualmente negar qualquer outra lei do certo e errado. É roubando de Deus o seu título de governar e fazendo da consciência a única autoridade e legislador. Então a consciência não tem essa autoridade, a consciência não pode. Os homens são livres para crer e pensar no que quiser, mas eles devem crer e pensar de acordo com a lei de Deus. Certo? Eles devem pensar de acordo com a lei de Deus. Deus é a autoridade absoluta. Aquela velha questão que a gente tem falado de autonomia. Não existe essa autonomia. Nós não somos leis para nós mesmos. Nós prestamos contas a Deus. A lei de Deus é a lei sobre nós. Certo? Então, a consciência não tem essa autoridade. Ela não é legisladora. Ela deve submeter-se à lei de Deus. Sempre. Então, a lei de Deus e a consciência não são autoridades que estão em igualdade. A consciência está submissa à lei de Deus, que concedeu o direito à consciência em primeiro lugar. Nós só demos direito à consciência, à liberdade de pensar, crer e agir, porque Deus nos concedeu. E Ele regula essa liberdade. Ele comanda o que a gente pode pensar, crer e agir. A gente fala que é a única regra de fé e prática. Então, é a lei, a única regra, a única lei que regula a nossa fé, o que nós cremos e pensamos, e o que nós fazemos e agimos, a nossa prática. Então, a razão principal da consciência não estar subordinada a homem algum é porque está subordinada a Deus. Ou seja, a consciência está subordinada a Deus. O fundamento que estabelece esse direito também fala que nós estamos limitados à lei de Deus. Então, somos responsáveis para com Deus e não para com homens. Nenhum homem tem autoridade sobre a nossa cabeça, mas Deus tem. E sempre terá, por ser o Criador. Tudo bem? Então, não há abuso maior da liberdade de consciência do que quando ela é usada para remover a autoridade da lei de Deus. Isso é um abuso atroz, né? Então, o primeiro limite pelo qual a consciência não pode ultrapassar é a lei de Deus. Eu não posso falar que pela minha consciência eu posso roubar ou qualquer coisa que fira a lei de Deus. Desonrar as autoridades, afinal é um mandamento da lei de Deus honrar as autoridades. Eu não posso falar que pela minha consciência eu posso desrespeitar a autoridade que está no seu exercício legal e tudo mais. Tudo bem? Então, é o mais óbvio, né? Que imagino que é tranquilo, né? A lei de Deus regula todas as coisas. O segundo ponto é que o direito à liberdade de consciência comum a todos é limitado também pela ordenança da autoridade civil. O Estado, ele tem certa autoridade para limitar o que nós podemos publicamente falar, fazer, agir. Senão as coisas não funcionariam. Então, em termos civis, tratamos mais do que é publicamente dito e feito do que aquilo que é pensado, né? Só que fica só na nossa cabeça. Embora somos responsáveis por tudo. Só que o Estado ele vai ter autoridade sobre o que é feito publicamente. Deus vai ter autoridade sobre o que é feito publicamente e sobre o que só está na nossa cabeça também. Então, quando a gente fala aqui da autoridade civil, a gente fala só do que se manifesta, seja por palavras, seja por ações. Por mais que a gente não faça algo, o falar também está na jurisdição do Estado. E o falar é algo importantíssimo. Nossas palavras não são meramente palavras. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Palavras podem machucar as pessoas mais do que ações concretas. Certo? Tanto que Deus fala, né, Efésios 4, se não me engano, que não sai da sua boca a palavra que não seja para a edificação, que transmita graça, porque palavras têm impacto visível, certo? Que alcança até a alma das pessoas, mais do que o corpo. E o Estado foi dado também autoridade para punir somente palavras também, não somente ações, certo? Então, palavras são importantes.
Então, nenhum tribunal humano pode julgar alguém pelo que está escondido na sua cabeça, embora Deus pedirá contas. Mas o que saiu da sua cabeça após exposto, ele tem autoridade, certo? Por mais que essa ação não se concretize. O Estado, então, ele pode censurar e até punir a expressão de opiniões ou indulgência de conduta que vá contra o bem-estar ou mesmo a existência da sociedade, certo? Isso foi dado, é uma autoridade que foi dada a ele, para o bem-estar temporal da sociedade. Então, ele pode censurar e punir. A gente sempre fala contra, né, censura de forma geral, mas tem limites. O parlamentar pode falar o que quiser, fazer o que quiser? Claro que não. Palavras são importantes. Ele tem o direito a expressar opiniões, a não se conformar com certas ideologias, mas ele não pode falar o que bem entender, não se importando com o bem-estar da sociedade. Assim, não, diante de Deus, né? Na nossa sociedade é outra história, né? Como vai se desenrolar a esfera civil aqui é outra história, mas ele não tem diante de Deus isso. E o Estado, quando ele está em conformidade com a palavra de Deus, ele pode regular essas coisas, para que não prejudique membros da nossa sociedade civil. Certo? Então, é importante, eu não posso maltratar as pessoas com palavras. Parlamentares não podem maltratar pessoas com palavras. Então nós podemos também, como líderes da igreja, como uma instituição, só para a gente pensar aqui, né? Se temos aqui membros que ofendem, que dizem o que querem para um outro irmão, esse membro ele pode ser chamado, né, a ser exortado, a ser admoestado, a ser, como é que ele fala? Disciplinado. Pode também, não é? Sim. Eu sempre tenho algo contra assim, quando as pessoas falam, fulano tem um problema que não tem filtro, né, que ele fala o que quer. Não, a pessoa vai falar o que está cheio o coração. Né? Então, por mais que não tenha a capacidade de refrear a sua língua, vai falar o que está cheio o seu coração. E é a esfera da igreja tratar o coração das pessoas. Então, nós, sem dúvida nenhuma, podemos tratar do que as pessoas falam. A gente vai chegar também na questão da esfera religiosa, que também limita a liberdade de consciência, mas sem dúvida nenhuma. Não, mas não está exatamente isso escrito lá, né? Tudo bem, então? Então, a liberdade de consciência que um homem pode legitimamente reivindicar é limitada pelo exercício legal por parte do magistrado da autoridade civil. Então, leis podem limitar, né, o que a gente fala. É claro que é um aspecto muito complicado, né? O Estado não pode fazer com que a gente fale o que a gente não quer, né? Ele pode limitar o que a gente fale. A gente não vai falar exatamente quais são os limites da autoridade civil, né? Mas é um assunto extremamente complicado. E o nosso assunto é eclesiologia, né? Então a gente não vai se aprofundar muito nisso porque não tem como. Então, ela é limitada pelo exercício legal, pelas leis que nós temos, e tanto a liberdade de consciência quanto a autoridade civil não deveriam ser destrutivos um ao outro. Que é o ponto que a gente já falou antes, né? Eles são ordenanças de Deus que deveriam andar em cooperação. Então, nossa liberdade de consciência e as legislações do magistrado civil não deveriam entrar em choque. Deveriam somente cooperar. Certo? Então, não deveria ser um choque entre os dois. Então, aqueles discípulos da tolerância que alegariam a liberdade de consciência como argumento para justificar a resistência à autoridade civil no seu exercício legal estão errados. Certo? Não é desculpa. Da mesma forma, aqueles discípulos do despotismo que alegariam a autoridade do governo civil a fim de anular ou subjugar os direitos da consciência também estão errados. Certo? Então, eles têm que andar juntos, cooperando. Nós não podemos resistir às autoridades que estão no seu exercício legal e as autoridades não podem interferir na nossa consciência. Certo? Ambos cooperando. Então, a autoridade civil e consciência não possuem autoridade ilimitada e absoluta. Certo? A autoridade civil não tem autoridade ilimitada, não tem poder ilimitado. O autor e eu também, a gente não vai tentar propositalmente definir a extensão dos limites do magistrado civil. Certo? O que o magistrado pode nos obrigar a falar? Ou não pode nos obrigar a falar. O caso daquele psicólogo lá, ele ficou famoso, do Jordan Peterson, exatamente nisso. Ele foi contra o Estado que queria obrigar ele a falar algumas coisas. Ele falou que o Estado não pode me obrigar a falar e a considerar pessoas, gêneros e coisas assim, como ele dita, né, contra a minha consciência. Foi um pouco nesse sentido, certo? E a gente tem muitas discussões disso hoje em dia, que é um assunto que está realmente
em alta, né? A autoridade do Estado se expandindo mais do que deveria. E o último ponto aqui é que a liberdade da consciência que pertence a todos também é limitada pela ordenança da autoridade eclesiástica. Então a gente tem a autoridade da lei de Deus, a autoridade civil e também a autoridade eclesiástica. Tal como Estado, a igreja é uma ordenança de Deus. E como Estado, ela também foi investida por Deus com uma certa medida de autoridade de sua própria espécie. Certo? Então, a igreja tem autoridade para interferir, de certa maneira, em vários aspectos. O que lhe dá o direito de reivindicar e receber uma certa medida de obediência dos seus membros. Não é? Todos que se tornaram membros aqui prometeram se submeter às autoridades da igreja, né, conquanto elas ainda se permaneçam obedientes à palavra de Deus e tudo mais, mas concordaram com isso. Né? Todos fizeram esse juramento. A igreja, então, por exemplo, ela tem poder em questões de fé, não para ditar arbitrariamente uma nova verdade, uma nova doutrina própria, mas para declarar a doutrina e a verdade de Cristo. Então, ela tem autoridade para isso, para falar, isso não é doutrina de Cristo, essa é a doutrina de Cristo. Não que essa doutrina deve ser obedecida agora porque nós dizemos que ela deve ser obedecida, né? Nós criamos uma nova doutrina, mas para falar qual que é a doutrina de Cristo. E ao fazê-lo, determinar de decidir para seus próprios fins sobre a fé e a profissão de fé dos seus membros. Então, a igreja tem autoridade para isso. Para falar, por exemplo, que aquela pessoa não está de acordo com a fé cristã. Não deve ser membro mais da igreja, por exemplo. Outro ponto também é que ela tem poder, autoridade nas questões de disciplina. Não para exercer o poder da chave de forma dominante, como a gente vai discutir mais para frente, o poder da igreja. Né? Você está no céu, você não está no céu, você vai para o inferno, você não vai para o inferno. Não tem esse poder arbitrário, mas ele tem poder sobre a disciplina. Para admoestar, censurar, reprovar espiritualmente e até fazer excomunhão. Como a gente começou a falar ali, que o pastor falar, ele tem autoridade sobre o que as pessoas falam, porque não podem falar qualquer coisa de qualquer maneira. E a igreja pode então fazer tudo isso, com o fim, né, com o objetivo de recuperar ou então eliminar os infratores. Se ele não se arrepender, eliminar do meio para preservar a pureza da igreja. Né, como fala ali, para vindicar a honra de Cristo e a pureza da sua casa e do seu reino. Então a igreja também recebeu essa autoridade. E nisso limita a liberdade de consciência das pessoas. Então os membros, tanto nas questões de fé como de disciplina, devem submeter a igreja não meramente por serem consoantes à verdade de Cristo, à vontade de Deus, mas também porque é uma autoridade que foi dada. Estão representando o próprio Cristo e devem se submeter a essa autoridade que foi concedida pelo cabeça da igreja. Certo? Então, tanto na questão civil como na eclesiástica, temos o exercício lícito, né, de uma autoridade lícita, que muitas vezes deve entrar em contato, em choque com a liberdade de consciência. Certo? Então, a igreja tem autoridade de falar o que você não pode falar, por exemplo. Tudo bem? Então, liberdade de consciência não é a desculpa para fazer qualquer coisa. Existem limites. Certo? Limites muito sérios. Ou então, se não tem essa autoridade, a gente pode falar, tiremos, por exemplo, que a espada espiritual deve ser detida e a autoridade da igreja desarmada, em consequência do argumento de consciência por parte do ofensor. Então, a igreja não tem autoridade porque está indo contra a minha consciência. A igreja não pode falar nem fazer nada. Ou diremos que o exercício dessa autoridade é ilegal e que suas censuras são nulas e sem efeito por causa da liberdade de consciência que lhes é invocada em oposição. Eu estou com a consciência em paz, posso fazer isso, posso me divorciar porque minha consciência está tranquila. A igreja pode te censurar e te expulsar da igreja porque você está indo contra a palavra de Deus. Ela tem essa autoridade, sua consciência não vai anular os efeitos dessa disciplina. Não vai fazer com que você possa fazer o que quiser, a hora que quiser. Né? Isso é licenciosidade. Então, fazer isso seria negar completamente o direito da autoridade da igreja. Tornaria a religião inteiramente uma questão de interesse pessoal e individual, em relação à qual a igreja não teria o direito de interferir em nenhuma comissão para agir. Então, passa a ser terra sem lei. Certo? Isso não pode. E para encerrar, vou encerrar de novo com a confissão de fé.
que ela fala o seguinte, agora no item 4 ali, capítulo 20 ainda, visto que os poderes que Deus ordenou, igreja, autoridade civil e tudo mais também, e a liberdade que Cristo comprou, não foram por Deus designados para destruir, mas para que mutuamente nos apoiemos e preservemos uns aos outros. Resistem à ordenança de Deus os que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo, civil, religioso ou ao exercício dele. Então, sob o pretexto de liberdade, Deus me tornou livre e desobedece às autoridades, ele está indo contra Deus, certo? O exercício legítimo dessas autoridades, ele está indo contra Deus. Você não tem liberdade para ir contra o exercício legítimo das autoridades que foram instituídas por Deus. Ponto final. Certo? Não foi essa liberdade que Cristo comprou. Claro que esse capítulo fala da liberdade do pecado e tudo mais de forma mais abrangente, mas que fique claro esse ponto. Não somos livres para fazer o que queremos, do jeito que queremos, como pensamos. Há limite para tudo. Certo? Tudo bem? Então, da minha parte acabou. Se querem falar alguma coisa, podem falar agora. Jéssica, pode orar para a gente, por favor, então, para encerrar?